que ele tem esse sérum, que é um produto mais concentrado, e tem a mesma fórmula, só que em outra apresentação, né, em gel creme. Então, ele tem um sensorial muito sequinho, muito gostoso. E ele é um produto menos concentrado. Mas os dois, a composição é basicamente a mesma, tá? E esses são muito indicados para o tratamento de manutenção. Tem em comum esses três produtos. Então, eles têm o quê? Um ativo, que eu falo que é um ativo ouro, que é exatamente o ácido tranexânico. Então, o ácido tranexânico, ele tem três ações sinérgicas. Então, ele vai estar o quê? Agindo ali principalmente na inflamação, tá? Controlando essa produção de melanina que está exagerada. Aqui um resultado, né? Aqui com o despigmentation e também com o Melantranex de uso domiciliar, a gente vê também a eficácia desse tratamento. E vamos conhecer o quê? Agora nós vamos desvendar o melasma aqui com o despigmentation. Nós vimos que como se dá toda a fisiopatologia do melasma, né? Aonde toda essa reação vai estar produzindo uma quantidade exagerada de melanina, né? São vários fatores. A inflamação, fatores hormonais e a vascularização. Então, tudo isso vai fazer o quê? Ou isoladamente ou simultâneo, ativa essa célula a produzir uma quantidade exagerada aqui de melanina. E essa linha Tranex, ela tem uma ação muito interessante, porque ela vai estar inibindo essas três ações: inflamação, hormonal e vascular. Por isso que a gente diz que astranexânico é um dos ativos mais estudados para o controle da produção da melanina. Toda essa ação, nós já vimos, aonde essa célula ela vai estar produzindo a melanina e ela sendo depositada aqui no extrato córneo. Ocorre a produção, essa transferência, a aceição e esse acúmulo, causando o quê? A mancha visível. Então, essa melanina é que dá cor à pele. Ela é o nosso protetor solar. Só que a hiperpigmentação ocorre quando há o quê? Um acúmulo dessa melanina. E são vários fatores: a radiação, alterações hormonais, inflamação. A hiperpigmentação, ela também pode ser desencadeada por hormônio, pela vascularização, porque ela vai ativar a produção da melanina, pelos mediadores inflamatórios, porque eles também aumentam a atividade ali dos melanócitos, aumentando o quê? A produção da melanina. E o despigmentation? Qual que é a ação dele? Ele também vai ter a ação corretiva. Ele também vai ter a ação reguladora. Ele vai ter essa ação intercelular, aonde ele vai estar inibindo ali dentro da célula, né? Então, ali no interior, né? Dentro da célula. E inter, aonde ele vai estar inibindo o quê? A mensagem, né? Para que não chega o estímulo. Ele vai inibir a sinalização ali daqueles receptores de membrana. Então, essa dupla ação dos pigmentation faz com que ele também se torne
um tratamento muito completo e eficaz no tratamento do melasma. Então, ele vai ter a ação de vai estar o quê? Eliminando a melanina que está depositada. Ele vai regular, vai ter essa regulação ali inibindo a produção, inibindo dentro da fábrica. Mas ele vai inibir também a chegada de pedidos. Ele vai inibir a sinalização, exatamente nos receptores de membrana que o melanócito tem. Então, o melanócito ele é cheio de receptores. Então, com isso, ele vai estar inibindo que o pedido chega. Essa dupla ação, correção e regulação. Então, o ácido tranexâmico, ele vai reduzir a inflamação e a vasodilatação, né? Com isso, ele vai modular aqui dentro do núcleo do melanócito. Ele modula. Então, fazendo com que esse MIT, ele não age para a produção das enzimas. Ele vai diminuir essa endotelina. Essa endotelina ela é responsável em aumentar a entrega. Ele faz com que aumente o que é a dendricidade, aumenta a quantidade de pincéis na mão desse artista aqui. Então, ele inibe a entrega também. Vai inibir a transferência, porque a gente sabe, para ter função, a necessidade de que ocorra a produção, ela seja embalada, mas ela tem que ser o quê? Transferida. E ele impede essa transferência. Quer dizer, o ácido tranexâmico, a gente vê que a ação dele é muito, muito completa. Por isso que é um dos principais ativos aqui na inibição da melanina. Além dele fazer o quê? A autofagia. Ele age o quê? Inibindo, fazendo o quê? A limpeza. Sabe ali o que a gente viu, o cosmesome, que tem essa ação, que ele aumenta ali as enzimas que vai fazer essa limpeza. O ácido tranexâmico, ele também tem essa ação de fazer essa limpeza. Ele tem essa ação aqui vascular, porque ele vai reduzir esse fator de crescimento, o VEGF. Com isso, vai impedir, inibir a formação de novos vasos. Porque quanto mais vasos ali, maior a produção, maior o estímulo de produção do pigmento. Então, ele vai estar inibindo esses mediadores químicos e receptores de membrana. Inibe a inflamação, porque ele vai reduzir os mediadores inflamatórios. A gente já viu que inflamação aumenta a produção da melanina. Se eu reduz a inflamação, eu vou estar reduzindo o quê? A atividade dos meus melanócitos e, consequentemente, a produção. Outros ativos, né? Tem ativos que vai estar inibindo ali toda a síntese da melanina. Mas desculpa, gente, mas essa N-acetilglucosamina, ela também vai estar ativando uma renovação celular, inibe a enzima que degrada a elastina e aumenta a síntese de colágeno. Então, o despigmentation, ele também vai melhorar a qualidade de pele do paciente. Contém vitamina C. A vitamina C é um poderoso antioxidante. Mas além de ter a ação antioxidante, a vitamina C, ela também inibe a tirosinase. Então, com isso, ele vai estar inibindo a síntese da melanina. A vitamina C, ele melhora, ela melhora a qualidade ali da produção de colágeno, né? E ele aumenta a síntese de colágeno, com isso melhora a firmeza dessa pele. Tem uma ação antioxidante, principalmente pela ação aqui da idebenona. Então, a idebenona é um poderoso antioxidante
Então, ele vai reduzir o estresse oxidativo. Também vai estar inibindo a síntese de melanina, por inibir a tirosinase. Protege as nossas mitocôndrias, que são verdadeiras usinas de energia, né? E reduz a inflamação. E como que se dá aqui o protocolo? Então, o Despigmentation, ele é um produto de uso profissional. Então, de uso no consultório. E pode ser feito aqui 5 sessões. Tá? Ele vai fazer essa despigmentação intensiva. Tá? E aqui nós temos os produtos de uso domiciliar. Aonde vai estar utilizando o Melantranex ou aqui concentrado, que vai ser o sérum, ou o Melantranex gel creme. Usa um ou outro. Mas o protetor solar, Melan 130 Pigmento Control. A fase home care vai ser a fase de despigmentação contínua. Vai ser a fase responsável pela regulação dessa hiperpigmentação. Vai ser usado para todos os tratamentos, é indicado para todos os tipos de hiperpigmentação, tá? Pode ser utilizado e também ali, claro, assim, em fototipos mais altos, a grande questão não é que ele não pode ser utilizado, porque o despigmentation, a eficácia dele é principalmente aqui quando se faz o microagulhamento. Então, uma pele, um fototipo mais alto, você tem que fazer o quê? Tomar muito cuidado na hora de estar fazendo esse utilizando ali a profundidade da agulha em torno ali de 0,25, mas nunca passando do 0,5. Também, ele pode ser utilizado para fazer um tratamento do início ao fim com despigmentation, mas ele também pode ser utilizado para fazer a manutenção, né, pós-tratamento com Cosmelan, com Dermabelan, tá? Que dá para estar utilizando também o despigmentation. Ele tem uma ação aqui em multicamadas. Dá para utilizar o despigmentation tanto após um peeling, podemos utilizar o melanostop e podemos utilizar o despigmentation, ou um outro peeling e utilizar o despigmentation, e podemos utilizar aqui, após ali, ou junto ali ao microagulhamento, tá? Então, o astranexânico, ele é extremamente importante, então, toda essa linha Tranex, ele tem o astranexânico, e ele vai bloquear a ação ali dos melanócitos por fatores hormonais, anti-inflamatórios e vasculares. Então, por isso que ele é tão eficaz no tratamento de melasma que pós-inflamatório, tá? Ele age ali, essa ação dupla, inibindo a síntese da melanina, mas ele também vai fazer o que? Essa regulação, tá? Vamos ver aqui na prática como que é feito. Então, primeiro, limpar a pele, né? Pode limpar aqui com hidramilk, o hidratônico, desinfectar aqui com uma clorexidine, e vamos estar espalhando a solução de despigmentation na área a ser tratada e já simultaneamente já utilizando o que? A MP, tá? A aplicação da técnica sobre a pele, ela vai ser em traços diferentes, tá? Então, em diferentes sentidos. A profundidade da agulha,
é no máximo 0,5 milímetro. Após finalizar a sessão, pode ser usado a anti-estresse, né, para acalmar a pele, para reparar, para descongestionar, e finalizar o tratamento aqui com o protetor solar Melan 130 Pigmento Gold. Continuando com a linha, nós vamos conhecer aqui o Melantranex concentrado e o gel creme. Então, são produtos de uso domiciliar. O concentrado, então o quê? Ele tem uma maior concentração de ativos. Ele também vai ser formas inteligentes, onde vai ter aquela ação que sinérgica de correção e de regulação. A gente está vendo que todos os despigmentantes, eles têm essa ação dupla de corrigir e de regular. Ele vai fazer essa ação de correção através dessa associação de ácidos. O concentrado, ele também tem enzimas para que ocorre o quê? Essa degradação, essa esfoliação e essa melanina que está depositada seja eliminada. Tem ativos exclusivos, aonde vai estar o quê? Regulando a síntese da melanina, a niacinamida, que está tanto no concentrado quanto no gel creme, que vai estar também inibindo a síntese da melanina, a transferência dessa melanina para os queratinócitos. E o tranexânico, né, que é esse ativo que vai estar diminuindo os processos inflamatórios, vasculares, né, e aqui o concentrado, ele está na concentração de 3 e o gel creme de 1,8. Como que se dá essa ação de correção? Ela vai estar fazendo o quê? Essa esfoliação estimula a proliferação celular, acelera essa renovação. Então, com isso, vai estar eliminando esse depósito de pigmento que está ali acumulado no extrato córneo. A niacinamida, que hoje é tão falado, é um ativo extremamente antigo, tá? É uma vitamina do complexo B, aonde ela vai estar inibindo ali o quê? Que essa melanina fica madura aqui dentro dos melanossomos. Mas também ela inibe o que é que a melanina seja transferida, né, aqui para os queratinócitos. Além dela ter essa ação anti-inflamatória, né, e reduzir o estresse oxidativo. O tricontropeptídeo, aqui é um ativo biotecnológico, que ele vai ter uma ação aqui que vai estar inibindo a produção do pigmento antes mesmo dele ser produzido, que ele vai agir aqui dentro do núcleo, inibindo a ação dessas enzimas. Inibe a maturação também, a mesma coisa que ocorre com a niacinamida, tá? Vai inibir também aqui, que aumenta essa dendricidade, aumenta essa entrega. Então, é importante dizer que o despigmentation, ele também tem uma ação aqui muito particular, que ele vai estar inibindo a formação da melanina preta. Então, ele age aqui nessa reação, aqui no finalzinho dela, também inibindo a formação da melanina preta. Já falei para vocês que nós temos 2 tipos de melanina. Uma melanina falsa, que é uma melanina, que é a feomelanina, e a eumelanina, que é uma melanina preta. Né? E ele age aqui também inibindo essa formação. Aqui nós já vimos que o ácido tranexânico, né, a ação dele é tão completa para estar inibindo, né, a melanina, né? Vamos passar direto. E o sero concentrado, ele vai estar regulando a produção da.
vai estar prevenindo também a formação de novas manchas. Como usar? Então, vai aplicar algumas gotinhas na pele limpa e seca, pela manhã e à noite. Pela manhã, logo após, vai aplicar o quê? O protetor solar por cima. E o gel creme Pigmentation, como que vai ser? Ele também é um tratamento contínuo e gradual. Ele é um tratamento de uso domiciliar. Ele é para fazer ali a manutenção. Ele vai estar uniformizando o tom da pele. Como vai ser utilizado? Aplicar na pele limpa e seca, pela manhã e à noite. Pela manhã, aplica e após tem que aplicar o protetor solar. O protetor solar sempre tem que ser o último produto a ser aplicado, tá? Para ele literalmente fazer a proteção. Nós já até vimos. O Melan 130, então ele é um protetor solar de altíssima proteção. E deve ser aplicado no mínimo ao dia. Pessoal, alguma dúvida? Não, chefe, tranquilo. Gente, já são 9h30, que eu falei era até 9h30. Vocês querem continuar ou querem... Ou a gente começa na quinta-feira com o melanoscópio? Por mim, a gente pode continuar. Não sei como é que o pessoal tá de cronograma agora. Aqui também pode continuar, doutora. Tá tranquilo. Ok. Tá dando para entender? Doutora, Oi. eu tenho só uma dúvida no Despigmentation. Ele pode ser usado intradérmico? Não. Olha, Não há necessidade. ele pode também ser usado pós-laser ou é somente após... Pode ser usado pós-laser. E é muito, muito indicado porque geralmente o laser ele pode causar o quê? Um processo inflamatório. Então, uma das maiores indicações de laser é exatamente o quê? Ativar ali a inflamação. Então, o Despigmentation ele acaba sendo esse produto que pode estar prevenindo essa inflamação. Por que eu vejo que não seria indicado utilizar o Despigmentation em termos de mesoterapia? O grande objetivo é estar entregando ali a nível da epiderme, entendeu? Então, assim, com o microagulhamento a 0,5, você vai estar entregando isso com muita segurança, tá? Então, uma pele que tá com seus melanócitos super estimulado é uma pele que tem que tomar assim, muito cuidado em termos dos procedimentos para que não ocorre o quê? Uma piora. Então, por isso, da importância de tomar todos esses cuidados. Entendi. Eu perguntei porque tem alguns dermatologistas que, antes de comprar drug delivery, eles perguntam esse tipo de dúvida, né? Eu também gostaria de saber sobre o Cosmelo, se ele poderia ser aplicado pós-laser também, o peeling, no caso. O Cosmelan? O Cosmelan, isso. Pode sim. Tá, joia. Toda a nossa história, Tainá. Uma mesa estética, depois eu vou contar para vocês. Começou com o Cosmelan. E era exatamente isso que o profissional fazia. Entendi. O profissional médico, ele utilizava o Cosmelan 2 após o peeling. Certo, entendi. Desculpa, após o laser. Dúvidas? Após o laser.
Acho que não compartilhou, né? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho, por favor. Pessoal, compartilhou? Sim, Tá aparecendo Tá aparecendo aqui, doutora. a tela toda? Sim, sim, perfeitamente. Ok. Vamos entender um pouquinho sobre a pele. A gente já falou, mas a gente sabe que a nossa pele, ela é formada aqui, nós temos 3 camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a nossa pele, a finalidade é exatamente o quê? Ela é a primeira linha de defesa. Então, a epiderme, ela vai estar protegendo principalmente da radiação ultravioleta, de infecções, da desidratação, da perda de água. Aonde nós temos 2 células, os queratinócitos e os melanócitos. O melanócito ele vai ficar aqui exatamente nessa membrana aqui, entre a epiderme e aqui a derme. A derme é a camada responsável ali pela produção de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico. É ali que vai dar firmeza, a sustentação, a redensificação, né? Onde a principal célula é o fibroblasto. Já na hipoderme, nós temos os adipócitos. Os adipócitos são as células onde armazena gordura, né? Onde armazena o que? A reserva. Mas nós vamos falar agora sobre gerenciamento e sobre peeling, né? E na era do gerenciamento, é a era onde vai estar fazendo o que? Essa regeneração e essa proliferação. E tudo isso vai acontecer ali a nível de epiderme. Então, uma pele jovem, ela se renova a cada 28 dias, aonde essas células que estão aqui embaixo, pelo processo de renovação, elas vão subindo, acumula aqui no estrato córneo, até elas serem desprendidas, elas serem eliminadas. Esse processo de regeneração e proliferação celular, ele mantém essa pele saudável, essa pele, né, com viço, essa pele hidratada. À medida que se vai envelhecendo, esse processo, ele se torna lento. Esse novo e completo, que era de 28 dias, ele passa a quase 60 dias. Né? Uma mulher, uma pessoa, homem ou mulher, não importa, com 60 anos, ele chega em torno de 50 a 55 dias para ocorrer esse processo de renovação. E os peelings superficiais, eles são extremamente importantes e fundamentais para acelerar esse processo de renovação celular. Mas além deles fazerem essa renovação celular, eles podem estar fazendo uma entrega muito maior e superior. Então, ele vai estar melhorando a textura dessa pele, reduzindo as imperfeições,
melhorando o viço, né? De uma forma muito segura, muito eficaz. E aí que entra os peeling químicos. Então, os peelings químicos são procedimentos estéticos onde utiliza uma substância química, geralmente um ácido, para promover uma renovação celular, só que essa renovação, ela é controlada. Tá? Então, esses ativos, eles vão atuar ali, ali na epiderme. Dependendo do tipo de peelings, eles podem ter uma ação mais superficial, mais ali na superfície da epiderme, como eles podem ter uma ação nas camadas mais profundas da epiderme, onde ele iria mais profundamente ali na epiderme. Isso vai depender de quê? Vai depender do tipo de peeling, vai depender do pH do produto. O resultado, tanto de um peeling superficial, quanto um peeling médio ou um peeling mais profundo, é uma pele mais lisinha, uma pele mais uniforme, uma pele mais jovem, uma pele mais saudável. Então, como que funciona? Então, a aplicação do agente quimioesfoliante, né, que vai ser aplicado por um profissional, vai ter essa ação aqui, uma ação controlada, que vai fazer essa descamação, essa esfoliação. Com isso, eliminando essas células mortas que estão ali depositadas, ocorrendo um processo de regeneração. Ocorre essa descamação em poucos dias, né? Ou às vezes ela pode ser bem suave, ou ela pode ser muito intensa. Isso vai variar com o tipo de peeling que será aplicado. Os benefícios de um peeling é clarear a pele, então ele também pode tratar melasma. Ele pode reduzir acne e a oleosidade. Ele pode tratar rugas finas, né, as linhas. Ele vai melhorar a textura, sabe aquele poro dilatado? Ele também melhora. E estimula a síntese de colágeno e de elastina. E a Mesa Estética, ela desenvolveu uma linha de peelings. Só que os nossos peelings, eles são inteligentes. Eles são peelings superficiais, mas com uma entrega de um peeling médio. Por que eu falo? Pela eficácia que tem. Superficiais, porque ele vai estar agindo, diminuindo o quê? Os efeitos adversos de um peeling, que é uma intensa descamação, vermelhidão, ardor. Já com a linha Mesopil, praticamente esses efeitos são inexistentes, mas a entrega desse viço, dessa renovação, desse estímulo, você tem com a linha Mesopil. São 4 tipos de peelings, aonde hoje o nosso é exatamente do peeling que tem uma ação para o tratamento do melasma. Os peelings, eles são uma ferramenta muito versátil. Por quê? Porque eles podem ser utilizados em qualquer protocolo. Eles podem ser, e ele vai fazer o quê? O profissional vai entregar um melhor resultado, tá? São peelings que têm a sua forma exclusiva, inovadora, da linha Mesopil. Não é a associação de ácidos comuns. A gente vai ver aqui. É importante dizer da estabilidade e da segurança que tem o produto. Toda a linha Mesopil é muito indicado, claro, para todos os tipos de profissionais. Mas a gente vê também que muitos profissionais não têm segurança em fazer peeling. E com a linha Mesopil, essa barreira ela é quebrada, porque são produtos que trazem o quê? Segurança.
segurança, tá? E isso é fundamental. As indicações são precisas e específicas. Isso também é um facilitador. O profissional, ele já compra os peelings já com as indicações precisas. Como nós vamos ver aqui, o peeling específico para tratar o melasma. E, como tudo que a Mesestética faz, tem o quê? Inovação. Ele também contém um peptídeo exclusivo. Então, ele não contém só ácidos, mas ele contém também tecnologia. E esse peptídeo, ele vai agir, sabe aquelas células velhas que estavam ali acumuladas, que é chamada de células senescentes. Essas células, elas vão ser o quê? Eliminadas, porque esse peptídeo vai promover uma regeneração mais eficaz. Dessa forma, melhorando essa textura da pele, também reduzindo as manchas e favorecendo o quê? O resultado do peeling. Contém evidências científicas e evidências clínicas. O que esperar de um peeling? Vai ser o quê? Uma melhor qualidade de pele, melhor a textura, ele vai estar combatendo os efeitos do envelhecimento, uniformiza o tom da pele, reduz a hipopigmentação, reduz as manifestações de acne e melhora também o aspecto de cicatrizes. Mas falando em inovação, vamos estar conhecendo a patente do mesopil, que é o senopeptídeo. O que é o senopeptídeo? Então, ele é um peptídeo biomimético. Então, significa que ele imita o que as nossas células já fazem. Então, ele é um imitador. Então, ele vai atuar de uma forma muito seletiva, eliminando as células senescentes, as células envelhecidas. A nossa pele, fisiologicamente, já faz isso. Sempre faz essa eliminação dessas células que já não são mais eficazes. Então, ele vai ativar ali, de uma forma seletiva, eliminando a senescência, eliminando essas células velhas. Então, ele elimina essas células envelhecidas. Dessa forma, ele promove uma renovação celular, estimulando uma proliferação celular de células mais novas. Então, ele elimina as velhas e ele ativa a produção, a proliferação de células saudáveis. Com isso, a pele, ela ganha a capacidade de se regenerar, tá? Uma pele que se renova é uma pele que vai se manter hidratada. É uma pele que vai se manter protegida, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, o senopeptídeo, ele é um ativo exclusivo da linha Mesopil e ele vai estar combatendo os sinais do envelhecimento. E ele é responsável em estar entregando o quê? Os resultados mais eficazes e mais rápido e seguro da linha Mesopil. Então, ele tem essa ação senolítica, que ele vai o quê? Eliminar essas células senescentes. Automaticamente, ele vai ter essa ação o quê? Regeneradora. E ele estimula a renovação celular, a formação de novas células. Então, o senopeptídeo, ele tem o que? Essas dupla ação. Vai ser o quê? Eliminar as células velhas, por isso ele tem essa ação senolítica, e vai estar fazendo a regeneração. Ok? Ok, pessoal? Deu para entender? Deu sim. Ok. Aqui, a gente vê, comprovando nesse estudo, aqui o estudo controle, toda essa, tudo que a gente vê aqui em vermelho
ali é a produção de colágeno. E o senopeptídeo, ele vai ter uma ação muito interessante, que ele vai aumentar aqui um sinalizador, que é essa proteína laminina 1. Então, a gente vê aqui nas células, o núcleo da célula mais pigmentada, exatamente aqui, uma coloração. Então, essa laminina 1 é uma proteína fundamental, que ele vai compor a lâmina do núcleo da célula. Então, com isso, ele vai fazer o quê? Vai melhorar a proteção do núcleo celular, fazendo com que a célula ela fica mais saudável para a produção de colágeno, tá? Então, por isso que a gente comprova o quê? O efeito rejuvenescedor, onde a gente compara aqui o controle, onde a gente praticamente não vê o núcleo da célula, né? E aqui, com uma semana de uso, a gente já vê aqui, de forma muito evidente, o aumento dessa proteína, né? Fazendo com que essa célula que estava ali envelhecida, com pouca atividade, ela aumenta a sua atividade de produção. E aqui, esse estudo foi feito, que é muito interessante falar, literalmente numa pele envelhecida, numa pele que tinha células senescentes, que era aqui uma pele de 71 anos. Aqui só mostrando que o senopeptídeo, ele aumenta essa proteína, tá? Aqui a epiderme, aqui a derme, a gente vê aqui o aumento da laminina 1, ocorre o quê? Um espessamento dessa epiderme. Tá? Então, ele acaba sendo um biomarcador da senescência. Tá? Então, uma pele que ela é envelhecida é uma pele que tem pouca proteína do tipo laminina 1. Uma pele que é renovada, uma pele mais jovem, ela tem o quê? Uma quantidade maior dessa proteína. A linha mesopílula é composta de 4 pínins. Então, o nosso foco hoje é no Melanostop Tranex. Mas tem aqui o Gesney Pro, o Acon e o Blemiderme. Aqui é um anti-envelhecimento para tratar a pele envelhecida, um peeling exclusivo e seguro para a área dos olhos, e um peeling para pele oleosa e pele acneica. A gente vê que se torna muito fácil usar a linha Mesopil. O produto já está pronto, e com as indicações que vai atender 100% a demanda de peeling. E desencadeia o melasma, nós já vimos, radiação, alterações, processos inflamatórios. O envelhecimento também. Uma pele envelhecida, geralmente, é uma pele que contém melasma. A produção, transferência, acessão e acúmulo. Toda a síntese do melasma é exatamente a mesma. E aqui entra o melanostop. Então, o melanostop, ele vai tratar o quê? As hiperpigmentações mais superficiais, né? Os lentígios solares, leves, efédides. Vai melhorar o tom da pele, sabe aquele tom mais irregular? Uma pele mais fotoenvelhecida? Também é indicado. Contém a inovação. Contém o senopeptídeo, que vai estar potencializando a entrega desse peeling. E associações de ácidos, né? Contém vários ácidos. E
O protocolo usa-se 5 sessões, de 15 em 15 dias, e a manutenção a cada 2 meses. Ele contém os ativos despigmentantes. Então, além dos ácidos para ser um peeling, ele contém vários ácidos para ser um despigmentante. Então, ele contém o tranexâmico, que nós vimos, ácido códico, cafeico e hexilresorcinol. Todos esses ativos, eles vão trabalhar junto para controlar a produção excessiva da melanina. Só que além deles ter essa ação de estar controlando a síntese da melanina que está exagerada, ele vai também ter uma ação antioxidante. Vai inibir a inflamação e os processos vasculares que a gente sabe que são gatilhos para a produção do pigmento. Mas todo peeling precisa de ácidos. E aqui contém os ácidos. Nós temos o alfa-hidroxácidos, sendo que um dos principais é o ácido glicólico. Ele vai estar o quê? Estimulando essa renovação, fazendo com que essa pele ali da epiderme ocorre o quê? Um desprendimento. Elimina. Então, ela será o quê? Eliminada. Contém beta-hidroxácido, são outros tipos de ácido. Só que esse ácido, ele vai agir, ele vai ter uma ação ali queratolítica, também eliminando, só que ele tem uma ação anti-inflamatória e uma ação antimicrobiana. Ele também controla ali aquele sebo excessivo ali da pele. E como utilizar? Vamos para o protocolo. Primeiro, qualquer peeling, uma pele limpa. É importante limpar essa pele, aqui está com Hydra Milk. Um cleanser solution, também para poder fazer o quê? Desengordurar completamente essa pele. Pode utilizar o desengordurante? Pode, sem nenhum problema também. Protege as áreas mais sensíveis com mesolitos, ali que é o cantinho da boca, cantinho dos olhos, a abinha do nariz. Protege ali com um cotonete, passando um pouquinho nessas regiões. Então, essa é a fase de limpeza e a fase de proteção. E agora, vamos para a fase do peeling. A pele já está preparada. Então, com uma gaze, pode também usar com um pincel. Você vai pegar ali 1 ml do produto e vai estar aplicando uma camada. Se for com uma gases, você pode estar até fazendo um esfregaço suavemente e aplicando em toda a pele. Vai deixar agir ali a primeira camada por 5 minutos. Passou os 5 minutos, eu venho para a segunda camada. Novamente aqui, vou estar aplicando com uma gases, né, e deixando a ação por mais 5 minutos. Vai sentir o quê? Um formigamento, a pele vai ficar um pouquinho mais vermelha, mas pode estar abanando ou usar um ventiladorzinho. É um peeling superficial, tá? Passou-se os 5 minutos, vai estar o quê? Lavando, lava com bastante água. Se houver necessidade, vai estar neutralizando, né? Então, usa ali a solução para estar neutralizando. Mas primeiro tem que retirar com bastante água e, se necessário, neutraliza, deixa agir por alguns minutinhos e limpa novamente. Se a pele estiver vermelha, se a pele estiver muito irritada, usa
uma Cristal Fine Mask. Ou a máscara, ou pode usar o creme. Se for a máscara, vai deixar agir aqui de 15 a 20 minutos. Se for a anti-estresse creme, vai aplicar e não precisa retirar. Mas, se você precisa, ao invés de acalmar essa pele, você quer estimular essa ação, ao invés de aplicar a Cristal, você aplica o quê? É um creme para estar potencializando essa ação. Você pode, se você quer uma potência menor, você aplica o Esquirretim 0,3. Mas se você quer potencializar, porque esse peeling, ele ocorre assim, seja muito mais eficiente, você pode aplicar aqui o Cosmila 1 para selar esse peeling. Com isso, você vai reforçar e prolongar a sua ação. Se utilizou aqui só a anti-estresse, aplica aqui o protetor solar. Caso com Cosmila 1 não há necessidade, né? E o paciente aqui vai ficar com o produto de 6 a 8 horas. Qual a quantidade de sessões? São 5 sessões. O intervalo entre elas é de 15 em 15 dias. Depois desse período, a cada 2 meses, o paciente volta no consultório e vem fazer um peeling. E esse é o processo aonde vai ser a fase que vai estar regenerando. Isso se eu usar as máscaras. Eu posso potencializar se eu usar o Esquirretim e o Cosmila 1. E com o protetor solar, eu faço a proteção. Mas, se eu quero potencializar, intensificar a ação do peeling, né, do melanostop, o que eu posso fazer? É com a gaze seca, passar no rosto do paciente, friccionando toda a pele antes da aplicação do peeling. O melanostop, ele vem aqui nessa embalagem de vidro, ele contém 50 ml, tá? E aqui nós temos os produtos de uso domiciliar. Faz-se o peeling no consultório, né? E faz a manutenção ou com melanostop concentrado ou com Melantranex gel creme, utilizando sempre à noite, após a pele limpa, pela manhã lava, reaplica e em seguida aplica o protetor solar. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, doutora. Fechado. Finalizamos. Querem perguntar? Acho que a Marina fez uma pergunta aí no chat. Sério? Vamos olhar. Ah, tá. Ela perguntou em caso de frouxo. Retira o peeling com água ou neutralizador? Olha, primeiramente, com água. Só depois que neutraliza. Por quê? Vamos pensar. Se utiliza literalmente o neutralizador em cima do ácido, o incômodo é muito grande. Então, o desconforto é muito grande. Se já estava tendo desconforto de estar queimando, formigando ali na pele, se neutraliza sem remover o ácido, esse processo você potencializa, porque vai ocorrer uma reação química, uma reação de neutralização. Então, o ideal é retirar para depois estar neutralizando, porque você traz um conforto muito maior para o seu paciente. Casos de frouxo, normalmente não ocorrem, mas pode ocorrer.
Isso ocorre principalmente se uma pele ela não está preparada para fazer um peeling. Uma pele que está desidratada normalmente pode ocorrer, tá? Mas é muito tranquilo por se tratar de um peeling superficial. É só estar retirando, neutralizando. Aí, nesse caso, é indicado utilizar a anti-stress mask ou utilizar tanto a máscara, né? Ali que vai ficar ali 15 a 20 minutos, como tá utilizando a em creme. Ou uma ou outra, não as duas em seguida, tá? Mais alguma pergunta? Ô, Marina, ficou claro? Ah, mais alguma pergunta, pessoal? Ó, pessoal, como não tem nenhuma pergunta, mas tendo perguntas, eu sei que vai surgir à medida que os profissionais nos perguntarem o que que nós vamos fazer a partir de agora. Amanhã vocês vão ter um treinamento, o mesmo treinamento, só com uma visão mais comercial com o Cairo, tá? Como vender o Cosmelan, como vender o Despigmentation e a importância ali do home care. Então, ele vai estar trazendo essa forma comercial para vocês, que eu acho que vai ser um complemento. E se caso surgiu algumas dúvidas, a gente também pode estar vendo amanhã. Vou ver se eu vou fazer o possível para estar assistindo junto com vocês. E a gente pode estar discutindo também, tá bom? Então, excelente dias para vocês. Excelente trabalho. Então, fiquem com Deus. Igualmente, doutora, muito obrigada, viu, pela explicação, pelo tempo. Até mais. Tá? Obrigada a vocês. Muito Até. obrigado, doutora. Tá, obrigada a Joia, você. muito obrigada. Tchau, tchau. Um bom Então, tá, dia. tchau. Tá, obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigado, doutora. Bom trabalho. Tá, obrigada, André. Para você também. Excelente trabalho.